Um pobre garoto recebe um antigo bully e dentro dele contém um dragão capaz de realizar 3 desejos, mas o jovem descobrirá que resolver seus problemas não será tão simples quanto parece. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat. Hoje nós recapitularemos a história do filme Jin e o Dragão Genial de 2021, então preparem-se, é hora do recap! Em uma pequena vila na China, uma turma de crianças está aprendendo sobre escrita. A professora da classe pede que todos os seus alunos escrevam um ideograma de dragão, e alguns tentam escrevê-lo, mas 2 crianças acabam sendo expulsas da sala após mostrarem o que tinham feito em seus cadernos. Jin Song e Lina Wang desenharam um dragão ao invés de escrever o seu ideograma, e por esse motivo os dois foram alvos de risos de toda a classe. Até mesmo na saída, Jin é alvo da chacota por outro aluno. Lina se enfurece e arremessa um bolinho de feijão no garoto que estava provocando Jin. Ela se aproxima dele e com um sorriso no rosto diz que eles poderiam voltar para casa juntos, afinal o pai dela sempre atrasa para buscá-la. E nesse dia uma amizade única e verdadeira surgia naquela pequena vila. Com o passar do tempo, Jin e Lina se tornaram grandes amigos. Certo dia a dupla resolve criar uma pipa com um formato de dragão. A criação do brinquedo foi um sucesso, mas no decorrer da brincadeira, Jin e sua amiga são arrastados devido à forte ventania e a pipa acaba sendo destruída. Mas ainda assim os dois não se entristecem. Naquele momento, ambos prometem que serão melhores amigos para sempre. Dias depois, Jin finalmente tinha conseguido consertar a pipa que fizeram juntos, mas recebe a notícia de última hora que sua melhor amiga vai se mudar da vila. Com um olhar triste, ela se despede do garoto e vai embora ao lado de seu pai. Alguns anos se passam e próximo àquela pequena vila surge uma metrópole. Atualmente Jin trabalha como um entregador e com sua grande habilidade de pilotagem entrega todos os pedidos rapidamente pela cidade. Dirigindo pelas avenidas, Jin encontra seu colega de classe Wei. O protagonista pede que ele lhe passe todo o conteúdo da aula daquele dia, pois não teria tempo em função das entregas. Jin fala que está tentando ganhar um dinheiro extra porque o aniversário de sua amiga está chegando e ele deseja fazer algo especial para ela. Próximo ao fim do dia, o protagonista é encaminhado para sua última entrega. Pelo seu GPS, ele é levado até um local isolado e completamente destruído. Ao tentar encontrar a pessoa que realizou o pedido, o garoto acaba encontrando uma porta no alto de uma escada. Jin sobe todos os degraus e frente à porta ele ouve uma voz pedindo para que ele entre. No entanto, o garoto não consegue abrir, mas percebe que aquela casa destruída não possuía paredes e nenhum teto, e por isso era bem simples entrar. O garoto percebe que quem realizou o pedido foi um velhote que estava naquele local deserto, apenas sentado em uma cadeira aguardando. Ao perguntar para o cliente qual seria o método de pagamento, o homem responde ser um deus e aguardava a chegada do escolhido. O velhote diz que o jovem tem coração puro e por esse motivo teria o direito de obter o item sagrado. O homem rapidamente entrega um pequeno bule verde ao garoto e sem questionar, Jin aceita aquilo como forma de pagamento, afinal já estava totalmente atrasado. O protagonista no caminho de volta para casa entra em uma loja para comprar um terno com o dinheiro que ganhou, mas ele é expulso por não ter a quantia suficiente. O garoto então corre para outra loja que vendia ternos bem mais baratos e finalmente consegue comprar um. Ele retorna para sua casa na mesma vila pequena onde nasceu. Os vizinhos comentam o esforço que o garoto possui na escola, sendo muito estudioso e dedicado com a aprendizagem. Sua mãe tem uma personalidade bastante forte, mas demonstra para todos o carinho que sente por seu filho. Porém, o momento de felicidade é interrompido pela chegada de Wei, que vai até seu amigo entregar as anotações do dia. Ele diz em voz alta que a professora alertou que Jin não poderia ter mais nenhuma falta, caso contrário, seria automaticamente reprovado. Todos ouvem aquilo e começam a falar mal do garoto. Jin leva uma tremenda bronca de sua mãe, mas em momento algum ele tenta se defender, afirmando que vai se esforçar. Naquela noite, enquanto todos já estavam dormindo, o garoto estava com um sorriso no rosto. Vestindo seu novo terno, ele vai até o alto de uma casa. Naquele lugar, ele segue ansioso pelo aniversário de sua melhor amiga, que será no dia seguinte. De repente, o outdoor luminoso é ligado e nele estava Lina, que nos dias atuais é muito famosa e realiza propagandas para diversas marcas. Jin tenta encontrar a forma correta de se apresentar para sua amiga depois de anos, e após várias tentativas frustradas, o seu terno barato acaba se rasgando em vários pedaços. Triste pela distante realidade que se encontra de Lina, ele se apoia no bule verde e diz que deseja ser o melhor amigo da garota para sempre. Nesse momento o objeto começa a se mexer sozinho, sua tampa é arremessada para o alto, liberando uma fumaça sinistra, e então um enorme
dragão aparece diante dos olhos de Jin. Seu nome é Long Zhu, ele carrega consigo o título de Dragão dos Desejos, afirmando que poderá conceder até 3 desejos para o mestre que o invocou. Jin não consegue acreditar naquilo que está olhando. O garoto no primeiro instante acha que morreu, mas após perceber que seu novo mestre está confuso, Long Zhu resolve demonstrar um pouco de seus incríveis poderes. O Dragão dos Desejos faz seu mestre levitar e afirma que pode dar qualquer coisa que o garoto pedir, como uma armadura militar completamente feita de ouro, a incrível força de 1000 homens, um par de asas de falcão ou até mesmo as pernas de uma girafa. Jin ainda desconfia do dragão e faz perguntas pessoais para Long Zhu, que acaba perdendo a paciência bem rápido. A criatura celestial afirma que seu único objetivo é realizar os desejos de 10 mestres. Através de séculos ele vem concedendo os pedidos para que no final consiga sua tão sonhada recompensa, ter o seu espírito liberto do bully e viver uma vida de paz no mundo espiritual. Long Zhu diz a Jin que o garoto é o seu último mestre, e após o garoto pedir os 3 desejos, ele estaria finalmente livre. Enquanto isso, 3 homens estão na missão de capturar o bully sagrado. Através de um rastreador, eles são levados até a antiga vila abandonada. 2 policiais que faziam a segurança são nocauteados pelos criminosos. Ao entrarem no lugar, eles percebem que alguém está no alto de uma das casas abandonadas. Eles correm até lá e encontram Jin conversando com o bully verde. Naquele instante, Long Zhu revela que apenas o seu mestre pode vê-lo. O trio de criminosos corre atrás do garoto, que foge desesperado. O menino tenta encontrar um lugar para se esconder, mas acaba entrando em uma rua sem saída. Jin, no auge do desespero, coloca suas mãos no bully verde e fala que deseja aprender Kung Fu. O objeto sagrado emite uma ressonância e volta ao normal. Os 3 homens encurralam o garoto e avançam na direção dele. O protagonista consegue desviar das investidas com muita facilidade, protegendo o bully de qualquer ataque. O corpo de Jin nesse momento consegue dominar diversas técnicas de Kung Fu, nocauteando 2 criminosos. Poucos segundos depois, ele é atacado pelo líder do grupo, que consegue arremessar o garoto para longe. O protagonista aproveita a distância em que estava e foge escalando as paredes do lugar com um bully em mãos. No dia seguinte pela manhã, o garoto nota que seu corpo se movimenta de maneira evasiva e habilidosa. Sua mãe estava saindo para trabalhar e o jovem não perde a oportunidade e pergunta a ela o que ela pediria se tivesse direito a um desejo. Sua mãe responde que o seu desejo é que seu filho tenha foco e determinação nos estudos. Jin fica pensativo e, ao olhar para o bully, imagina que tudo aquilo que aconteceu na noite anterior foi apenas um sonho, mas ao tentar chamar a criatura que estava no objeto, é surpreendido novamente por Long Zhu. O dragão informa ao menino que só lhe restam mais 2 desejos. O protagonista agora acredita fielmente que seus desejos poderão se tornar realidade. O plano de Jin é ir de ônibus até a casa de sua velha amiga, mas Long Zhu, ao perceber que aquele meio de transporte é compartilhado com várias outras pessoas, resolve arrastar seu mestre para dentro de um táxi, afirmando que aquele veículo é mais confortável e seria bem mais rápido chegar até o local desejado. O garoto responde que ir de táxi seria muito caro, e nesse momento o dragão encoraja seu mestre a pedir muitas riquezas para sempre que desejar usar um táxi. Jin não concorda, respondendo que seria mais interessante ir até a casa de sua amiga voando em um enorme dragão. Long Zhu, ao ouvir aquilo, se recusa a aceitar a proposta de seu mestre, mas ao se deparar com o trânsito matinal que parecia não ter um fim, o dragão acaba cedendo. Ao chegarem no local, o protagonista fala à criatura celestial que o seu próximo desejo tem a ver com sua amiga de infância. Long Zhu intervém rapidamente e diz que é proibido mudar o sentimento ou personalidade de outras pessoas, levando muito a sério a lei do livre-arbítrio. Ou seja, ele não poderia fazer com que Lina se apaixonasse por seu mestre. O Dragão dos Desejos afirma que também está proibido pedir viagem no tempo e eliminar pessoas. Jin então responde que não iria desejar esse tipo de coisa, pois os dois são amigos. Tudo que ele almeja é a sua melhor amiga de volta, como nos velhos tempos quando eram crianças. Long Zhu acha que aquilo é um tipo de brincadeira, afinal seu mestre poderia ter um império e até um exército, mas tudo que ele quer é uma simples amizade de volta. Jin explica para a criatura que esse desejo é bem mais significativo do que ele imagina. O garoto conta com muito entusiasmo toda a história de como conheceu Lina há 10 anos atrás. Jin afirma que está pronto para o seu segundo desejo. Ele diz à criatura que quer se tornar um príncipe, pois só dessa maneira conseguiria entrar na festa de forma elegante. Long Zhu se alegra e concede o desejo de seu mestre, mas devido ao seu longo tempo de vida, o dragão acaba transformando o jovem Jin em um príncipe da antiga dinastia chinesa. O garoto tenta reformular o seu desejo e pede para que ele seja rico por apenas um dia, querendo ter acesso a roupas estilosas, um carro super moderno e por último um ajudante que o auxilie durante todo o dia. Long Zhu concede o pedido e para auxiliar seu mestre, o dragão se transforma em um humano e começa a trabalhar como funcionário particular do menino. Enquanto isso, o trio de criminosos segue
buscando por pistas a respeito da localização do garoto que está com o Bully Verde. Eles seguem até a loja que o garoto comprou o terno e conseguem o endereço dele. Na entrada da festa de aniversário, Jin e seu funcionário chegam com todo estilo, atraindo olhares de todas as direções. Durante a comemoração, o protagonista avista sua antiga amiga e tenta se aproximar dela, mas Lina segue com um semblante de tristeza e angústia. A garota é alertada por seu funcionário a sorrir mais e cumprimentar todos os convidados presentes. Lina obedece e coloca um sorriso falso no rosto. Ela até mesmo dança por alguns segundos com Jin, mas não o reconhece e acaba falando com ele de forma robótica, assim como fez com todos os convidados. Longzhu, agora em forma humana, percebe que o plano de seu mestre não ocorreu como desejado, lembrando mais uma vez ao menino que pode pedir por riqueza e poder e assim conquistar sua amiga. Durante a festa, o DJ anuncia que naquele momento acontecerá a valsa entre pai e filha, mas ao chamar pelo pai da aniversariante, todos percebem que ele nem estava na festa. Jin nota que Lina se sentia desconfortável com a situação e resolve improvisar uma apresentação ao vivo de Kung Fu, demonstrando a sua maestria com a arte marcial. Todos se encantam, mas a aniversariante acaba indo embora do salão de festas. O protagonista, ao perceber isso, vai ao encontro de sua antiga amiga. Enquanto isso, Longzhu passava por experiências bizarras. Uma das mulheres da festa acaba o beijando e, na emoção do momento, algumas partes de seu corpo começam a voltar para a forma original. O dragão disfarçado achou aquilo tudo estranho e por isso saiu do local para beber água, mas logo percebe que estava tomando água direto da privada. Ele entra em choque por não ter ideia do que era aquilo e vai em busca de seu mestre. Jin encontra sua velha amiga escondida na sala dos presentes. O garoto tenta de alguma maneira confortá-la. Lina, ainda sem saber quem era aquele convidado, diz que está sobrecarregada, pois sempre tem que passar uma imagem perfeita e feliz, mesmo nos dias mais tristes de sua vida. O protagonista, através de uma boa conversa, consegue fazer com que a menina se anime um pouco. Ela sai do esconderijo de presentes e, quando iria perguntar o nome do garoto, seu pai a interrompe com uma ligação feita por videochamada. Ele entrega um colar de presente à garota, mas Lina havia recebido o mesmo presente no ano passado. Jin entra na conversa e diz que um presente muito bom poderia ser dado até 2 vezes se necessário. O pai da menina fica curioso para saber quem estava se intrometendo na conversa. O homem, ao ver o rosto do jovem, diz não se recordar de quem era. Dessa forma, ele pergunta o nome do garoto e, ao pensar por um instante, o protagonista responde que seu nome é Dan. O pai da menina pergunta se ele trabalha e Jin responde que sua família possui uma grande rede de restaurantes por toda a China. Acreditando nisso, o homem propõe que sua filha tenha um encontro com o garoto para que se conheçam melhor. Lina acaba aceitando e Jin acredita que será uma experiência divertida. Enquanto isso, Longzhu ouvia toda a conversa atrás da porta. Ao final da festa, o protagonista volta para casa voando junto do dragão. No caminho, Longzhu contesta a escolha que Jin fez ao mentir para sua amiga, mas o jovem diz que logo ela saberá da verdade, mas por enquanto precisa agir dessa forma. A criatura começa a achar toda aquela história muito complicada, dizendo para o garoto que ele poderia fazer os mesmos pedidos que todos os mestres anteriores já fizeram. Assim ele conquistaria a menina de uma forma bem fácil e finalmente Longzhu estaria liberto. No meio de toda aquela conversa, o dragão acaba revelando a Jin que em algum momento da história da humanidade ele já foi um humano de coração puro e da realeza, mas não entende por que ficou preso àquela maldição. Enquanto isso, o pai de Lina conversa com um de seus investidores e percebe que as ações de sua empresa estão desmoronando e em algum momento a falência chegará. Preocupado com o futuro de sua filha, o homem entra em contato com os 3 criminosos que estão em busca do Bully Verde, afirmando que deseja o objeto o mais rápido possível. Jin chega em sua casa e percebe que sua mãe está prestes a voltar do trabalho. Ele se livra de todas as roupas de luxo e pega um de seus livros para fingir que estava estudando. Sua mãe chega do trabalho e suspeita que seu filho estava bebendo escondido. Os dois têm uma pequena discussão e Jin fala em voz alta que odeia sua própria casa. A mãe do garoto fica extremamente magoada, pois não sabe ao certo pelo que o menino está passando. No dia seguinte, Jin sai de casa e rapidamente é seguido pelos 3 criminosos, mas os homens são surpreendidos com um simples garoto saindo de um beco em um carro luxuoso com um motorista. O protagonista vai ao encontro de Lina e a garota empolgada diz que está ansiosa para conhecer um cara legal da mesma idade. Jin se desespera e pede ajuda ao seu dragão. O garoto deseja ter os modos de uma pessoa de alta classe. Longzhu não aceita no primeiro momento, mas após algumas tentativas, o dragão toma o controle do comportamento de seu mestre. Longzhu faz Jin agir de uma forma grosseira com todos os funcionários do local e até mesmo com Lina. A garota diz que ele está agindo exatamente do mesmo modo como todas as outras pessoas ricas naquele local.
ela apenas aceitou ter um encontro com Jin, pois pensava que ele era diferente dos demais. Long Zhu não entende o motivo de sua ajuda ter atrapalhado o encontro do seu mestre, afinal quando ele era vivo, tratava dessa mesma forma as 17 esposas que possuía. Jin tenta pedir desculpas, mas antes disso percebe que um dos criminosos estava no restaurante. O protagonista tenta tirar sua amiga daquele lugar, dizendo a ela que estão sendo seguidos por homens suspeitos. Os dois conseguem sair do local, mas se deparam com um desfile alegórico que estava ocorrendo nas ruas da cidade. Jin leva Lina até um beco para se esconderem e pede que Long Zhu os ajude, então o dragão dos desejos se transforma em uma fantasia para o desfile. Nas ruas, a dupla de amigos encontra o trio de criminosos em outra fantasia. Nesse momento, Jin e o chefe do grupo começam uma luta intensa com chutes e bloqueios dentro das fantasias. Após vários golpes e com a ajuda de Lina, eles conseguem fugir. Eles correm até o alto de um prédio, mas novamente são cercados pelos bandidos. Long Zhu pede que o garoto confie nele e rapidamente o dragão cria uma rajada de vento, capaz de levá-los pelo céu da cidade. Os criminosos também tentam voar com a fantasia de dragão, mas falham miseravelmente. A força do vento leva Jin e Lina até o bairro onde o garoto mora. Quando finalmente o protagonista resolve revelar quem ele é de verdade, o seu desejo de ser rico por um dia termina, voltando a ter suas roupas comuns. Lina não precisou ouvir a revelação de Jin, pois finalmente lembrou de quem ele é. A garota fica frustrada, afinal seu melhor amigo mentiu esse tempo todo. Ela começa a andar pelas ruas e relembra de todas as aventuras que passou ao lado de seu amigo. Lina acaba encontrando a casa onde Jin mora e ao reencontrar a mãe do menino, fica feliz em poder revê-la. Aquela noite todos se divertiram muito. Jin chama sua amiga para ir até um local onde costumavam brincar. O garoto diz a Lina que dessa vez poderiam ter um encontro de verdade, sem fingimentos ou perseguições, mas a garota responde que já não possui mais tempo para isso. Nesse instante ela atende uma ligação de seu funcionário, dizendo que a sessão de fotos iria começar em breve. Ela diz ao seu amigo que sua vida não é como antigamente e que nos dias atuais tenta alcançar as metas estipuladas por seu pai. Afinal, ele sempre se esforçou para que a vida deles dois melhorasse. Lina apenas vai embora e Jin fica totalmente decepcionado. Tomado pela forte emoção, ele leva o Bully até o local onde estava com sua amiga e invoca o dragão dos desejos. O garoto afirma que está decidido a realizar o último pedido, desejando ter o máximo de riquezas que puder. Dessa forma, ele cumpriria com o combinado e finalmente Long Zhu poderia se livrar da maldição. O dragão fica pensativo e realiza sua magia. Entretanto, ele leva seu mestre até o limbo do seu passado. Long Zhu conta toda a sua história para Jin. Como imperador, ele possuía servos leais que sempre atendiam suas vontades sem contestar. Na sua idade adulta, ordenou que suas filhas casassem à força com pretendentes de outras famílias ricas para expandir o seu império. E para o seu único filho homem, ordenou que ele fosse atrás de tesouros valiosos, mas o rapaz acabou perdendo a vida em uma de suas expedições. Long Zhu também conta que nos seus últimos momentos de vida, ninguém estava ao seu lado, sua própria família e seus servos o abandonaram. No seu último suspiro, ele amaldiçoou todo o seu reino. Já no portal para o outro mundo, ele foi barrado por uma entidade superior que o condenou a vagar pela terra na forma de dragão. Para entrar no mundo espiritual e ter o seu descanso, ele precisaria ter 10 mestres no mundo dos humanos. Long Zhu traz Jin para o presente e afirma para o garoto que ao seguir o caminho do ouro, poderia perder pessoas importantes, mas mesmo assim, o dragão dá o livre-arbítrio para o seu mestre escolher o que deseja. Nesse momento, os criminosos juntos ao pai de Lina encontram Jin. Eles pedem que o garoto entregue o Bully, mas ao recusar, uma batalha entre o líder do trio e o protagonista tem início mais uma vez. Chutes e socos são trocados no alto de uma estrutura. Com um golpe de sorte, o criminoso consegue golpear Jin e arremessá-lo para o solo. O garoto cai sem sofrer muitos danos, mas o pai de Lina é traído no último instante, sendo jogado do alto do prédio pelo bandido, que agora tem a posse do Bully verde. O criminoso invoca Long Zhu e ordena que lhe conceda um desejo. O homem pede para que tudo que sua mão esquerda tocar se transforme em ouro. Após isso, o trio foge deixando o pai de Lina em uma situação crítica. A garota chega até o local e tenta socorrê-lo, enquanto Jin vai atrás dos bandidos. O menino consegue chegar até o carro dos fugitivos e logo entra em combate com o chefe deles. Após vários golpes sendo trocados, os bandidos conseguem tomar posse do Bully. Um deles deseja vários filhotes de cachorro, enquanto o outro deseja que suas pernas sejam maiores. Devido aos vários golpes trocados entre Jin e o chefe da gangue, o carro em que estavam acaba sendo transformado em ouro e sai descontrolado da estrada. Porém, o protagonista consegue se salvar junto do vilão. Os dois sobrevoam os céus em cima do dragão dos desejos. A batalha no momento está a favor do criminoso. Para eliminar Jin de uma vez por todas, ele desfere um golpe com seu punho de ouro. Entretanto, Long Zhu se coloca na frente e acaba sendo totalmente transformado em ouro. Agora os três estão em queda livre, mas no momento de desespero o ladrão acaba tocando o próprio corpo e também vira uma
estátua, sendo completamente destruído com o impacto da queda. Long Zhu e Jin caem em segurança no mar, mas devido ao peso do ouro, o dragão dos desejos afunda até as profundezas do oceano, ao lado de seu bully. Jin tenta ajudá-lo, mas não consegue. Nas portas do mundo espiritual, o antigo imperador se encontra com o deus daquele mundo. Ele afirma que Long Zhu cumpriu com sua missão e finalmente estava apto para ter o seu descanso eterno. Ele colocou a vontade dos outros acima da sua, e isso se tornou um ato de bondade. O imperador diz que ainda não pode atravessar para o outro lado, pois falta conceder mais um desejo ao seu último mestre, e por isso ele deseja voltar a ser um dragão. O velhote acha aquilo um absurdo, mas concede a vontade do grande imperador. Jin estava triste, mas se reencontra com seu amigo. O garoto realiza o seu último pedido e o pai de Lina volta à vida após o acidente que sofreu. O protagonista retorna para sua casa e, ao abraçar sua mãe, diz que já possui tudo o que importa e não se arrepende nem um pouco da vida que tem. Lina e seu pai vão até a casa de Jin. As duas famílias jantam juntas naquela noite. Algum tempo depois, o pai de Lina investiu todo o dinheiro que tinha em um restaurante junto com a mãe de Jin. As duas famílias trabalham unidas e são felizes com a situação atual. Em mais um dia de trabalho, Jin encontra um bully com as escrituras parecidas com a de Long Zhu. Ele pega o objeto e vai até um beco na tentativa de invocar o seu amigo novamente, e ao fazer isso, o dragão dos desejos aparece diante dos seus olhos. Os velhos amigos se reencontram e Long Zhu revela que para realizar o último pedido do garoto, ele precisou aceitar novamente a jornada de servir a 10 mestres e só assim poderia entrar no mundo espiritual. Eles se despedem mais uma vez e Jin coloca o bully no carrinho de um vendedor ambulante que afirmava ser Deus. Dessa forma, o ciclo de desejos se inicia novamente na vida de Long Zhu. Galera, e se vocês tivessem direito a 3 desejos, o que pediria para o dragão celestial? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!